Então, gente, botar esse espaço que vocês dando aqui as possibilidades, tá? Então, vamos dar início, né, a esse painel, e mais essas pesquisas, né, essa pesquisa, nós temos duas turmas, a Fernanda Ponce, que está online, nós puder abrir a sua da luta nós, né? Integrando o serviço social da São Paulo, gravar, serviço social da São Paulo, mestre em ciências, questões sociais, políticas sociais, PPG, e esse H, aí depois você fala para a gente qual que é esse programa, tá? Agora não está fazendo cultural, além de trabalhar integrante da coletiva Ana Barbosa, Rede ADR, Cidade de São Paulo. Cooperadora do Cantário, Sonossa, criadora do perfil de vida. Depois, Fernanda, eu acho que vai ser estudado, aí temos aqui convidado o presidente presencial, professor Felipe Soares, que é presidente direto de e também ela participa também do banco de 60 mais americano, projeto esse projeto das marcas, à frente LGBT e a luz, também novos espécies e voltando do sexto, do meio do sexto, das 17 bem, estudei algumas coisas, você eu estudei só. São vários coisas, tanto você como a eles, e por isso. Então, eu acho que a gente podia passar a palavra primeiro para a Fernanda, que é nossa convidada, e aproveitar que o som está ótimo, a transmissão está ótima. Fernanda, seja bem-vinda, é um prazer estar com você aqui. Obrigada. Vou selecionar para ficar bem, né? Eu posso começar? Eu estou ouvindo vocês que estão aí no auditório bem baixinho. Mas vocês estão me ouvindo bem? Sim, será que vai ver no fone, né? É isso que eu vou ver. Ah, você eu te escuto melhor, Su. Você está ouvindo bem, gente? A Suane eu escutei melhor agora, você também escutei melhor agora, mas quando você estava falando lá, estava te ouvindo baixo. Quando foi o nosso vez você, nós estamos ouvindo você muito bem. Tá. Tá bom? Tá, então eu posso começar? Você tem vontade de começar. Beleza. Eu vou compartilhar aqui um PPT. Então, vou tirar uma coisa aqui, tá? Ajuda para mais. Abriu aí para vocês, gente? Não. Tá em branco? Uai. Vou tentar de novo. Esqueci, né? Ela vai por a tela. Vou ficar mais pra tela. Ah, de branco. Ótimo, que daí aparece ela. Ainda tá em branco, né? Já quer responder? Na roda. Deixa eu só colocar aqui a apresentação. Conseguem ver agora? Sim. Tá. Bom, vocês já me apresentaram, e aqui a gente está numa conversa, no encontro, né, pensando lésbicas que pesquisam lésbicas ou lesbianidades no geral.
Eu só queria, neste início, quebrar um pouco o protocolo, porque nos últimos dias eu acho que o Brasil e o mundo inteiro acompanhou o que aconteceu no Rio de Janeiro, né, a chacina, o genocídio, o terror e o pânico que aconteceu no Rio de Janeiro, e eu acredito que o fato de eu pesquisar também movimentos sociais, né, de lésbicas, e também questões raciais que estão atreladas a essas mulheres, a essas lesbianidades, me faz ter a obrigação de, todas as vezes, durante um longo período, onde eu fizer falas públicas, que a gente retome esse genocídio, essa chacina do Rio de Janeiro, porque os corpos de lésbicas negras também estão inseridos neste contexto, né? E aí eu trago a chacina para a gente poder começar essa conversa, esse diálogo, por conta de um disparador que eu tive semana passada, na sexta-feira, não sei que dia que foi, numa reportagem na qual a Fernanda, eu não sei o sobrenome dela, mas a Fernanda é uma DJ do Rio de Janeiro, que é uma sapatona, uma lésbica super conhecida no meio do movimento de lésbicas, e ela estava lá na favela da Penha, com algumas mulheres, né, mães, irmãs e amigas, procurando os corpos naquele território, né? Então eu trago essa reportagem da Fernanda para a gente poder começar também a pensar a questão de racialidade, porque a Fernanda, ela estava ali também procurando parentes, procurando amigos, e ela também estava, né, o seu corpo lésbico sapatona, que também é um corpo que corre altíssimo risco, né, dentro de uma periferia, dentro de uma favela do Rio de Janeiro, qualquer lugar do mundo, ela estava ali colaborando com a situação de outras mulheres, de outras famílias, porque o movimento de lésbica não está desassociado do movimento negro, né? Eu sou sapatona preta e lésbica, mas eu também faço parte do movimento de lésbica e do movimento de pessoas negras. A gente está ali pensando as violências interseccionadas, né? Então, eu não poderia começar a fala sem pensar neste momento, na situação que a gente está correndo, porque os 120 corpos que morreram são filhos de mulheres, são sobrinhos, são irmãos, são parentes, são amigos, e boa parte dessas mulheres provavelmente também são lésbicas, né? Eu acho que também tem uma coisa importante dizer, que nós nunca saberemos quantas pessoas realmente morreram nessa chacina, né? Nenhuma chacina que tiver no Brasil, eu não tenho confiança que o Estado, que o governo será fidedigno a nos dar dados reais de quantas pessoas morreram ali. Então, só me posicionando enquanto uma pessoa preta. Bom, dito isso, eu quero começar apresentando minha pesquisa, né? Uma vez que eu pesquiso lésbicas. Pesquisei lésbicas no mestrado, no TCC e agora no doutorado também. E aí eu quero trazer aqui um pouco da minha pesquisa de doutorado, que se chama Quantas Vezes Morremos? História Oral, Memória e Narrativa de Negras Lésbicas. E aí eu pesquisei um grupo chamado Coletiva Luana Barbosa, e eu vou falar um pouquinho dele mais para frente. A minha pesquisa está dentro do programa de pós-graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, e minha orientadora, tanto no mestrado quanto no doutorado, se chama Marta Rovai, como ela é minha colaboradora, minha parceira, acho importante dizer o nome dela. Quero também agradecer a Suane, né, por sempre, assim, por essa parceria de sempre, por sempre estar ali trazendo para perto, e é muito bom estar com você, que é a minha grande referência também. Enfim, eu acho que, antes de me apresentar mais profundamente, né, eu quero trazer aqui uma referência para mim, que não necessariamente é uma mulher, né, lésbica ou uma sapatona, mas é uma mulher negra que fez um discurso muito importante em um congresso de mulheres em 1800 e tanto, que se chama Surjane Trudes. Eu acho que alguns de vocês conhecem, outros não. E aí eu sempre, quando eu me apresento, eu trago a Surjane, esse texto, esse pedacinho do texto da Surjane, para poder pensar a minha existência, né, a existência também de mulheres negras, porque ela fala no discurso dela o seguinte, né, ela vai dando exemplo de homens, e como os homens tratam mulheres brancas, e como os homens tratam mulheres negras, e ela fala o seguinte, né, aqueles homens ali
Dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em uma carruagem e devem ser carregadas para atravessar valas e ruas e que merecem o melhor lugar onde quer que esteja. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens ou a saltar sobre poças de lamas e nunca me ofereceram o melhor lugar. Eu não sou uma mulher? Olhem para mim. Olhem para os meus braços. Eu arei, plantei, juntei colheitas, e homem algum poderia estar à minha frente. Eu não sou uma mulher. Eu poderia trabalhar tanto quanto qualquer homem, desde que eu tivesse oportunidade para isso, e suportar o açoite também. E eu não sou uma mulher. Eu parei 3 filhos, e vi a maioria deles ser vendida para a escravidão. E quando eu clamei com a minha dor, ninguém me escutou a não ser Jesus. E eu não sou uma mulher. Eu acho que eu trago a Sujane para abrir aqui minha apresentação, né, para poder falar um pouco de mim antes de começar a falar da pesquisa, porque eu sou uma mulher, né, eu sou uma mulher e eu sou uma lésbica visivelmente lésbica, né, uma sapatona que performa mais feminilidade, e muitas vezes, eu acho que quase sempre, nos últimos, 37 anos da minha vida, eu nunca fui considerada uma mulher. E aí a gente pode ficar algumas horas pensando lesbianidades diversas, mas eu, Fernanda, me considero uma mulher, mas a sociedade, sobretudo, a branquitude não me considera uma mulher por conta da minha condição racial e também da minha característica física e da minha sexualidade. E é por isso que eu trago ela, mas também trago Sherry Clark para poder, né, me posicionar enquanto uma lésbica negra. E aí eu também vou ler aqui rapidinho os últimos trechos aqui que a Sherry Clark traz sobre essa lesbianidade negra, que é o seguinte, né? Eu nomeio a mim mesma lésbica porque eu não quero subscrever minha heterossexualidade predatória. Eu nomeio lésbica porque eu quero estar com mulheres e elas todas não têm que se chamarem a si mesma de lésbica. Eu nomeio a mim mesma lésbica porque é parte da minha visão. Eu nomeio a mim mesma lésbica porque ser mulher identificada foi o que veio me mantendo sã. Eu chamo a mim mesmo de negra, também porque negra é a minha perspectiva, a minha estética, a minha política, a minha visão e minha sanidade. Dito isso, vou aqui passar para a pesquisa. Quero dizer para vocês que eu estou aqui suando muito, porque eu não estou em São Paulo, eu estou na Bahia, e aqui está tipo, muito, muito, muito quente, e o ar-condicionado é um barulhão, eu nem ia conseguir ouvir vocês mesmo, então não reparem, porque eu estou suando muito, porque está muito calor aqui. Mando sim, pode deixar. Bom, começar a pensar, né, esse lance de lésbicas pesquisarem lésbicas, né? Eu acho que a primeira pesquisa, pensando lesbianidades, né, e também questão racial, e periferia, e violência, enfim, tantas outras coisas, começa no TCC, e me desperta essa vontade de pesquisar lésbicas a partir de uma página que tinha no Facebook, que a Suane, inclusive, e aí essa página trazia histórias e casos de lésbicas que foram assassinadas, né? E aí eu fiquei muito instigada a pesquisar lésbicas que foram assassinadas. Isso foi entre 2015 e 2016, e aí em 2016 a gente tem um caso de uma sapatona negra, né, sapatona bofe negra, de Ribeirão Preto, chamada Luana Barbosa. Eu não sei se vocês acompanharam este caso, se vocês conhecem esse caso da Luana, mas ela foi uma sapatona negra que foi enquadrada por 3 policiais no caminho, levando seu filho para o curso de informática, muito perto da sua casa. A Luana sofreu este enquadro, se negou a ser revistada, porque eram tudo homem, né, exigia uma policial feminina, e aí, a partir disso, começou uma série de ofensas verbais por ela não aceitar ser revistada, revide e violência física. A Luana foi enquadrada do seu filho durante muitas horas, do seu filho, da sua vizinhança e até das suas irmãs, durante muitas horas. E aí, por conta deste espancamento, ela sofreu um traumatismo craniano e 5 dias depois veio a falecer devido aos espancamentos. Então, eu começo a pesquisar lésbicas a partir
dessa busca que eu fiz no Facebook, que eu encontrei essa página que dizia sobre morte e violência em relação às lésbicas, mas também a partir da morte, do assassinato de Luana Barbosa, né? Eu acho que o caso dela me chamou a atenção, e eu acho que chamou a atenção de algumas outras lésbicas, porque a história de Luana de vida era muito próximo à minha história de vida pessoal, né? Também negra, também lésbica, também mãe, sapatona, moradora de periferia. Isso me instigou e me instiga até hoje, né, a pesquisar lésbica nesse contexto periférico e racial. Foi uma pesquisa, essa do TCC, né, inicial, muito profunda, que eu costumo dizer, inclusive, que parece que no TCC eu tive mais trabalho do que no mestrado, porque o TCC eu queria acompanhar cada passo, assim, mesmo tendo pouco tempo, para poder produzir uma pesquisa, e ser uma pesquisa menor do que uma dissertação e do que uma tese, mas ainda assim eu quis acompanhar cada pedacinho de toda a situação que estava acontecendo naquele momento em Ribeirão Preto, né? Conversar com a família, participar das audiências de instrução, entender o contexto do território ali, e aí a partir disso nasce o TCC chamado Luana Barbosa dos Reis, Morte, Invisibilidade e a Resposta do Estado sobre o Racismo e o Lesbocídio. É óbvio que olhando para ele hoje, né, eu fico pensando, nossa, eu faria tudo diferente, mas foi meu pontapé inicial de pesquisa, e eu agradeço muito, inclusive a Suane, que está aqui, que vai falar um pouquinho mais para frente disso, porque foi também a partir do dossiê sobre o lesbocídio no Brasil que eu consegui, né, encabeçar essa pesquisa e também encabeçar meu TCC, que também foi uma das minhas principais referências. Depois do mestrado, depois do TCC, eu fico 4 anos parada, não parada de pesquisa, mas assim, na vida acadêmica, não estava inserida de uma maneira normativa, estava pesquisando também junto com a coletiva Luana Barbosa, mas um outro lugar, uma pesquisa mais ativista, né, mais política e não tão acadêmica. Então, depois do TCC, eu fiquei uns 5 anos, na verdade, sendo só ativista e militante, deixando a academia para um outro momento. E aí, em 2021, eu ingresso no mestrado, pesquisando a coletiva da qual eu faço parte, tentando também, eu não sei se comparar, mas entender a história de vida da Luana Barbosa em relação à história de vida de outras mulheres lésbicas, né? Onde que as intersecções dessas histórias se encontram e por que este grupo de mulheres que não conhecia a Luana e não conhecia a sua história de maneira mais profunda, decide criar uma coletiva que se chama Coletiva Luana Barbosa. Para além disso, né, eu acho importante, já de início, dizer que essas pesquisas, tanto no TCC quanto no mestrado, né, é uma pesquisa política afetiva, né, não dá para dizer que é só sobre um texto grande e acadêmico, né, também sobre visibilidade nas histórias lésbicas, né, sobre também fortalecer as vozes de lésbicas que foram assassinadas e que não estão aqui para poder se proteger e também preservar a sua memória. Eu acho também que é importante dizer neste início que existe um perigo muito grande, né, no campo de pesquisa, e aí eu sempre fico pensando, desculpa citar toda hora, Sônia, mas eu fico pensando também o quanto foi perigoso, difícil e delicado construir, né, um dossiê sobre o lesbocídio no Brasil, no qual se denuncia diversos assassinatos, né, diversas mortes de mulheres lésbicas, na qual a mídia e o Estado não têm nenhum interesse de visibilizar essas violências, porque as nossas vidas não importam. Então, pesquisadoras como Suane, como eu e outras mulheres que tratam sobre violência, né, que dialogam sobre violência, também estão no campo de perigo, porque os homens que produzem a violência não querem saber ter esses crimes assim visibilizados, uma vez que eles são violentos. Então, acho que isso é uma coisa. O que eu pesquiso e por que eu pesquiso, né? Desde o TCC até aqui o doutorado, eu pesquiso expressões de memórias e narrativas de mulheres lésbicas, sapatonas, sobretudo de negras lésbicas, fazendo uso da história oral, né? Eu me debruço sobre suas subjetividades e invisibilidades das pautas e as memórias de dor, amor, medo, né? Resistência por meio das movimentações contra o racismo, a lesbofobia e o lesbocídio. Aqui eu coloco embaixo,
nesse PPT é que o termo, que eu não vou dar muita ênfase para ele, porque não é meu, é de Suane, que está aqui, talvez ela fale isso mais para frente, mas para mim, para todo o movimento de lésbicas, né, é um termo muito importante, inclusive em 2024, eu estive em Genebra, na ONU, na sessão CEDAW, disso respeito sobre políticas, né, em relação às mulheres, políticas de vida, de saúde, enfim, política social, tudo, inclusive judiciária, e aí eu levei como sugestão à ONU, e aí a ONU tem esse papel de pressionar o governo brasileiro, e a minha sugestão foi que o termo lesbocídio fosse reconhecido, né, judicialmente como um crime de ódio contra as mulheres lésbicas, contra as lésbicas, né, no Brasil. Obviamente, não se teve tanta visibilidade, pensando em outras pautas que a população LGBT que ia ter mais levou no geral, mas eu acho que foi importante, foi um momento importante poder levar para a ONU que existe uma nomenclatura importante que a gente entende que é necessária ser utilizada dentro do judiciário, né? Essa semana a gente teve a condenação, por exemplo, do Eliseu, que foi o cara que assassinou Caroline Campelo, assassinou com requinte de crueldade. Quando as advogadas deram seus depoimentos, elas usaram o termo lesbocídio, né? Disseram que o Eliseu ele foi condenado a partir da lei do feminicídio, mas que era importante a gente reconhecer que o lesbocídio era um crime de ódio contra lésbicas, contra as mulheres lésbicas, e foi exatamente isso que aconteceu com Carol, com Luana, e com outras mulheres lésbicas sapatonas que foram assassinadas, enfim. Deixa eu passar aqui para o outro. E aí eu trago aqui essas três figuras. Gente, já falando muito rápido, vocês me dão levanta a mão aí e falam, calma, vai devagar. Eu trago essas três figuras que são de extrema importância para a gente, né? Acho que são pessoas, mulheres, né, lésbicas, sapatonas, que foram assassinadas e que têm muita coisa em comum, apesar da grande diferença de idade, né? Luana foi assassinada com 34 anos, Carol com 21. Essa aqui de baixo, eu tô passando o mouse aqui, não, vocês não estão vendo, né? Mas essa aqui de baixo, que tem o olhinho puxadinho, a sobrancelha mais fina, o nome dela é Vitória. A Vitória, ela... E aí, eu tô fazendo esses nomes, né? Desculpa interromper, tô fazendo esses nomes, essas imagens, porque tudo isso faz parte também da minha pesquisa. Seja a primeira, seja a que passou no mestrado, seja a futura, né? A vida dessas mulheres muito me importam, né? A história de vida e morte dessas mulheres muito me importam. E é por isso que eu trago elas aqui. Inclusive para a gente pensar, né? Que as sapatonas, né? E as pessoas nas suas dissidências, elas são assassinadas sem motivo nenhum. E aí o caso, para mim, todos os casos são horríveis, mas um dos casos que mais me chocou, assim, nesses últimos dias foi o caso da Vitória, que inclusive é moradora do meu território, Zona Sul de São Paulo, e ela só tinha 16 anos quando foi assassinada pelo sogro, né? O pai da namorada matou ela dormindo, dentro de casa. A Vitória não teve nem como se defender, ela não tinha como reagir, não tinha como se defender, porque quando ele chegou, elas estavam dormindo. E aí um cara, né, um homem branco, acho que é importante destacar também essa questão, essa condição de racialidade, né? Quando este homem chega, encontra a filha dele com a namorada dormindo à tarde, né, sem fazer nada, ele assassina essa menina, e aí ele faz duas vítimas na vida. Ele faz a vítima e ele também faz a outra Vitória, porque a namorada da Vitória também era Vitória, a Vitorinha, né? Aí ele faz a Vitorinha também de vítima, porque ele obriga a filha a ajudar ele a esconder o corpo lá naqueles matagais de São Paulo, jogar no rio, e também com requinte de crueldade, né? Amarra a menina numa pedra, num arame. Enfim, o que eu costumo chamar da pornografia da violência, né? Não basta só você ser violento, você tem que ser escrachado, né? E todas as pessoas foram, assim, sofreram a pornografia da violência, né? Luana foi espancada na frente do seu filho, das suas irmãs em algum momento, dos vizinhos, né? Foi usada em praça pública. Eu lembro que quando a gente estava na audiência, a juíza pergunta o seguinte: ora, por que você, policial, fulano de tal, não chamou uma policial feminina para poder fazer o próprio trabalho, que era este mesmo, né, de revistar as mulheres? E aí, não chamou porque naquele horário
7 da noite, não tem policial feminina trabalhando em Ribeirão Preto. E a juíza falou assim, não, auto lá. Os autos aconteceram às 4 da tarde. Então, a Luana, ela é espancada às 4 da tarde, na frente do seu território todo, do seu filho, dos seus amigos, de todo mundo. A Carol, ela é perseguida no curto trajeto, que é do trabalho até a parte da sua casa. A gente nunca imagina que nós vamos sair de casa para trabalhar e no meio do caminho iremos ter uma violência fatal, que a gente vai morrer. A Carol tinha 21 anos, né? Era uma adulta, mas era uma menina. Era uma menina que foi morta sem motivo. E a Vitória e a Vitorinha, que foram vítimas, foi vítima do sogro, porque amava outra menina. Desde criança elas conviviam juntas, eram amigas, e agora namorada, e agora a Vitória não vai começar a contar essa história. E isso tem me preocupado, né? O aumento do lesbocídio tem me preocupado, sobretudo porque a gente não tem notificação sobre essas histórias de lesbocídio, né? As subnotificações, sobretudo em relação às mulheres negras, é muito grande e assustadora, né? A gente, por exemplo, eu não consegui até hoje descobrir como eu chego na família da Vitória, para poder também entender quem é essa família e também apresentar um movimento para essa família e dizer, estamos com vocês, né? Seja nas audiências, seja, sei lá, contribuindo a partir da política de assistência, de saúde, pensando em várias coisas juntos, né? Não consegui chegar, porque esses casos são subnotificados. Enfim. Gente, tudo bem até aqui? Tá, obrigado por responder. E aí a metodologia que eu uso, né, nessas pesquisas sobre lésbicas, é a história oral, né, a história oral de vida. Eu entendo a história oral como um compromisso político de escuta, né, e eu acho que a história oral traz uma estética mais bonita, mais poética e mais pedagógica para o trabalho acadêmico. E aí eu falo isso porque, né, o grupo que colaborou comigo na minha pesquisa de mestrado e também no TCC e agora no doutorado são mulheres negras, mulheres de periferia, né, em sua maioria, algumas com nível superior acadêmico, outras não. E aí, para mim, a ideia é que, da minha pesquisa e de outras pesquisas que eu for colaborar, que todas as pessoas, né, que todas as lésbicas, independente da sua condição de educação, consiga ler o trabalho e consiga entender o que eu estou falando, que eu estou falando com elas, sobre elas e para elas. Para mim, Para mim, não me interessa, assim, me interessa, obviamente, que a academia conheça o meu trabalho, é óbvio, né, senão eu não estaria no mestrado, mas muito mais me interessa que mulheres em sua diversidade leiam o meu trabalho e dialoguem comigo sobre o meu trabalho, né, sobre essas histórias de vida. Então, a escolha de ter sido história oral de vida e também um trabalho transcriativo, que é algo também que para mim foi muito novo, né, pensar na transcriação como uma metodologia estética, e aí a transcriação ela vai envolver essa colaboradora do trabalho, né? Eu chamo de colaboradora porque as pessoas que eu pesquiso, para mim, não são meus objetos, são as minhas colaboradoras. Então, a transcriação vai envolvê-las desde o começo do projeto, lá de mestrado, doutorado, até a finalização dele. Então, não é um trabalho meu, único, exclusivamente só meu, é um trabalho colaborativo, artesanal, com outras mãos, de outras mulheres, de outras lésbicas, e eu desejo continuar me envolvendo na academia, me envolvendo com trabalhos acadêmicos a partir da história oral transcriativa, porque eu acho que parece mais comigo, parece mais também com a quebrada, com a periferia, com esses corpos dissidentes, né? E aí, para isso, eu uso muito a Marta Rovai, que é minha orientadora, né, que trabalha muito com a história oral, e também a Marcela Boni, que traz essa ideia da transcriação como uma metodologia acadêmica artesanal. Aqui eu apresento as mulheres da coletiva Luana Barbosa, né, que são as mulheres que dá este pontapé, que eu costumo dizer que é do luto à luta, né? Essas mulheres dessa foto, nenhuma delas conhecia a Luana Barbosa, né? Sabia da existência da Luana Barbosa, mas todas, sem exceção, se sentiram muito tocadas, muito provocadas com o caso da Luana, uma vez que suas histórias de vidas
de vida também era muito próxima à história de vida da Luana, né? E aqui essa foto, ela foi tirada em 2016, bem no comecinho da coletiva. Esse espaço, que não dá para ver muito, é um espaço de um viaduto que fica ali no Brás, na região central de São Paulo. Era um espaço onde a gente se reunia para poder pensar lesbianidade, sexualidade, questão racial, não só com o grupo, com a coletiva, mas também com pessoas que moravam debaixo desse viaduto, né? Esse viaduto, ele era composto coletivamente por pessoas em situação de rua, na qual também nos abraçou e falou, não, traz o projeto de vocês para cá, vem fazer as atividades aqui, e é tudo nosso. E aí, nessa foto, tá a Renata, a Alessandra, a Ariane, a Anne, a Elisandra, a Márcia, a Michelle, a Jennifer e eu. Este grupo, ele não é mais inteiramente, né, as pessoas todas não fazem parte da coletiva Luana Barbosa, mas agora quem ficou foi a Lenora, essa daqui, a Marcinha, eu, a Renata e a Michelle, e a Karine, que é uma outra integrante que também integra a coletiva Luana Barbosa. Criado em 2016 para poder pensar a luta a partir de uma história também de luto, né? De luto coletivo. E aí esse luto coletivo que eu trago é porque na minha dissertação eu falo isso, né? O fato da Luana e de outras mulheres lésbicas ter sido assassinadas e violentadas não quer dizer que essa violência seja única e exclusivamente daquele único corpo, né? A gente, enquanto coletivo, enquanto movimento feminista de mulher lésbica e sapatona, entende, né? Quando uma sangra, quando uma morre, todas nós, sem exceção, também morremos um pouquinho por dentro, e é por isso o nome, né, da minha dissertação, no caso, quantas vezes morremos, né? Morreremos todos os dias, enquanto outras mulheres morrerem, né? E essa frase que eu falei, que morreremos todos os dias enquanto eles viverem e outras mulheres morrerem, é de um texto, de uma poesia de Jennifer Santini, que é essa moça aqui, sapatão, que está aqui no meio de óculos, mulher negra, que também é poeta. Bom, tô terminando já, viu, gente? Falo bastante, né? Só para apresentar aqui rapidinho os capítulos dessa pesquisa, né? No capítulo 1, eu apresento... Opa! No capítulo 1, eu apresento a história de vida da Luana Barbosa a partir de narrativas de outras mulheres lésbicas ou não. No caso, todas as mulheres eram lésbicas que traziam... que contam a história da Luana a partir das suas memórias, mas também entrevistei a Lolita, que é a irmã da Luana Barbosa, e ela contou bastante sobre a história de vida da Luana desde pequena até a fase adulta, né? Então, este capítulo se chama Uma Lésbica, é a fúria de todas as mulheres, além de contar a história de vida da Luana Barbosa a partir de outras narrativas de outras mulheres lésbicas e negras. Este capítulo também trata do nascimento da coletiva Luana Barbosa, né? Por que a coletiva nasce, como que ela se sustenta também até o ano de 2024, que foi quando eu encerrei a minha dissertação, e também falar da construção da memória de Luana Barbosa dentro dos movimentos sociais, né? Eu trago um pouco esse histórico, né? Quem foram os movimentos que encabeçou essa luta, os conflitos também dentro dos movimentos, né? A partir da gente trazer uma lógica, tipo, sei lá, pensar a vida de Luana interseccionada em relação à sua sexualidade, à sua questão racial, mas tinha outros movimentos que diziam não, a questão da Luana, da morte da Luana, foi uma questão apenas racial, e outro movimento que dizia a questão da Luana foi uma questão de gênero e sexualidade. Enfim, os conflitos, que é normal, né? Não existe um consenso dentro do movimento negro, dentro do movimento feminista, dentro do movimento lésbico. Eu acho que eu trago isso um pouquinho neste primeiro capítulo. E ele representa para mim a resistência coletiva das mulheres que compartilham suas histórias e lutas, reforçando a ideia de que a dor e a fúria de uma mulher são as dores e as fúrias de todas as mulheres lésbicas, né? E aí, de novo, retomar a Fernanda, que estava lá no Complexo da Penha, no Complexo do Alemão, acolhendo as mulheres que perderam seus filhos, acolhendo as companheiras que perderam seus maridos, as irmãs, enfim, porque é isso, né? As sapatonas e as lésbicas se envolvem em todas as lutas, se envolvem em todos os movimentos, porque eu lembro que tem até uma passagem da Carla Cotirene, que ela sempre fala isso o tempo todo, né?
que a luta do meu irmão negro é minha luta também, a luta da minha irmã lésbica é minha luta também, porque não dá para desassociar isso, né? Não só a Carla Cotireno, mas também a Audre Lorde traz isso nos seus textos, né? As intersecções das lutas e dos corres. Eu quero compartilhar uma narrativa aqui rapidinho de uma das meninas, porque é isso, né? Eu trabalho com história oral, então eu estou trabalhando o tempo todo com narrativa. E aí, essa narrativa aqui em específico é de uma das meninas que foram entrevistadas, e ela é a única bissexual que existe na nossa coletiva, que tem na nossa coletiva, né, que acompanha a nossa coletiva, e ela fala um pouco do que ela passou quando ela decidiu sair do armário para os seus amigos e para sua família, e ela diz que foi num momento que a história de morte, né, da Luana estava pipocando nas redes sociais de grupos alternativos de esquerda, e os amigos dela parou ela e falou, pô, você ficou sabendo que tipo, foi uma mina assassinada, e ela era sapatão, não sei o quê, não, você vai mesmo sair do armário? Então a Karine conta assim, e eu falo Karine porque são entrevistas que elas deixaram ser publicadas com seus próprios nomes, então eu não preciso anonimizar esses nomes, né? Então a Karine fala o seguinte: eu me recordo que soube da morte dela no mesmo período que eu passei a me assumir mulher bissexual. Lembro que uma amiga me dizia, olha, nega, só toma cuidado porque acabaram de matar uma mina preta por ela ser sapatão. Foi bem neste período que eu saí do armário e, por isso, amigas e amigos que eram heterossexuais tentavam me convencer a voltar para o armário por uma questão de segurança. Não sei se era por segurança ou por lesbofobia. Eu sentia muito medo, muita vontade de chorar e uma sensação de imobilidade. Naquele tempo, eu não podia fazer nada, não sabia que minha voz era uma arma contra a violência do Estado. E aí, eu trago a Karina como uma colaboradora dessa pesquisa também, porque a Karina, ela dialoga sobre a bissexualidade, mas ela fala que é o seguinte, né, as violências que ela sofreu, isso é a história da Karina, tá, gente? Não é uma verdade universal, mas ela fala que as violências que eu sofri na vida e que foram de risco não tem a ver com a minha sexualidade, eu sendo bissexual, mas tem a ver com o fato de me compararem o tempo todo com lésbicas, né? Porque se eu tô com uma mulher, se eu saio com uma mulher de mão dada, se eu convivo com uma mulher, se eu sou casado com uma mulher, quando a pessoa vier me violentar, ela não vai me violentar porque eu sou bissexual, ela tá me batendo porque eu tô com uma mulher de mão dada e tendo uma relação visivelmente lésbica. A Karine tá isso na sua narrativa. Então, isso para mim é importante. Já no capítulo 2, eu trago a história de vida e memória das colaboradoras dessa pesquisa, e é o que eu vou fazer também, o que eu estou fazendo também no doutorado, né, pensar a história de vida e memória das colaboradoras da minha pesquisa. No mestrado, eu pesquisei a própria coletiva Luana Barbosa, da qual eu faço parte, inclusive, e no doutorado, eu estou pesquisando, se chama, aliás, História Oral, Memória e Narrativa de Lésbicas sobre o Cárcere, né? As minhas colaboradoras são sapatonas que já passaram pelo cárcere, já foram encarceradas e agora estão na rua, e também mulheres lésbicas e sapatonas que são de coletivos, né, e fazem trabalhos dentro dos sistemas carcerários. Então, são dois grupos, né? O LES, que é o Laboratório de Ensino e Pesquisa, que faz um trabalho com lésbicas aqui em Feira de Santana, né, na Bahia, e também a Rede ABL, Articulação Brasileira de Lésbicas, que fazem um trabalho com lésbicas encarceradas em Benfica, na cadeia feminina de Benfica e na cadeia feminina de Bangu, que eu esqueci agora o nome específico. Enfim, então, neste segundo momento, eu trago essa história de vida e memória, né, dessas mulheres, então eu conto a história da Renata, da Márcia, da Lenora e da Karine, e eu costumo dizer que eu não estou dando voz para ninguém, né? Porque elas têm a própria voz, elas conseguem falar, conseguem se colocar, mas de fortalecer também essas histórias, né? Eu acho que os grupos de lésbicas, de militantes lésbicas, são pouco visibilizados, inclusive na esquerda, né? Inclusive nos movimentos sociais do qual a gente faz parte. Então, acho que a intenção, né, de construir esse capítulo é de poder potencializar essas vozes e reforçar a importância da existência deste grupo, né, para o movimento de mulheres lésbicas e também bissexuais, não só do Estado, mas nacionalmente também.
E aí, esse capítulo 2, né, esse momento de apresentar as colaboradoras, para mim, apresenta de maneira profunda as colaboradoras, né? Além disso, analisa como as questões de gênero, raça e sexualidade influenciam suas subjetividades dessas mulheres desde a infância, né? Este capítulo também explora como os marcadores que atravessaram a vida da Luana são os mesmos que têm impacto na vida e na experiência das mulheres da qual eu pesquiso, né? Tem uma delas que é a Márcia, e ela, inclusive essa narrativa aqui agora. E a Márcia, ela foi contando para mim a história de vida dela, parecia que ela estava contando a história de vida da Luana, né? Os problemas sociais de infância, o abandono, a morte do pai, né? Eu acho que é uma coisa importante dizer que a Luana, a mãe da Luana começa a sentir as dores do parto no momento que ela descobre que o pai da Luana foi assassinado em São Paulo pela polícia militar. Então, as violências também são transgeracionais, né? As violências nas famílias pretas, nas comunidades racializadas, elas são transgeracionais, né? E essa maldição, infelizmente, vai passando de pai para filho, né? Bom, e aí eu quero trazer também mais uma narrativa aqui para a gente poder pensar a sexualidade, né? Por que eu pesquiso também lésbica? Eu acho que não é só desgraça. Tem uma parte cômica também do sofrimento, e eu falo que é uma parte cômica porque nem tudo são flores. E aqui a Renata fala de quando ela se descobriu, né? Porque a gente vai também oscilando, falando de violência, falando de infância, falando de vida, de profissão, né? E aí a Rê fala aqui o seguinte: eu me descobri muito cedo. Com uns 11, 12 anos, eu era muito novinha e eu não me aceitei muito bem. Foi difícil, com pouca idade, entender a minha sexualidade. Só fui me aceitar depois dos 18 anos e antes disso eu me identificava como bissexual. Mas depois eu tive que me aceitar a lesbianidade. Não tinha para onde correr ou disfarçar. Eu gostava só de meninas. Foi um período muito difícil porque eu venho de uma família extremamente católica. Uma família não, uma mãe extremamente católica. Eu cresci enfiada dentro de uma igreja até eu entender que eu não ia arder no fogo do inferno. Eu sofri muito, né? E quando eu estava entrevistando a Renata, a gente riu muito dessa parte, né? Porque ela realmente acreditava que ia arder no fogo do inferno. E aí eu estou aqui no seminário do LES, que é o Laboratório de Ensino e Pesquisa em Lesbianidade, Raça, Sexualidade e Outras Coisas. E neste seminário, hoje, inclusive, apresentou um trabalho sobre entre a vida concreta e o altar. Era uma mulher que estava contando sobre a sua experiência, né, no relato de experiência, sobre sua experiência numa cidade pequena e ela ter que anunciar, tipo, que era lésbica, inclusive para o padre, né, que ela teve que se confessar para o padre que era lésbica, e ela dizia, eu achava que eu ia morrer no fogo do inferno queimada. A minha sorte é que o padre da cidade mais tradicional morreu, chegou outro padre mais novinho, mais interessado das coisas, menos conservador, e ele disse para mim que eu não ia morrer no fogo do inferno, que apesar da igreja, né, da religião não aceitar esse tipo de conduta, mas que eu não ia morrer no fogo do inferno. Aí ela disse, eu tive que me confessar para um homem que talvez é gay, inclusive, dizer que eu não vou morrer no fogo do inferno. Enfim, acho que a gente passa por esse momento aí neste segundo momento da minha pesquisa. E neste terceiro momento, eu decidi que eu precisava também, né, falar de coisas bonitas, falar de coisas boas, falar de afeto, né, em relação às mulheres, né, em relação às mulheres negras, em relação às lésbicas negras, porque desde o começo, desde a primeira pesquisa, eu sempre pensei que o amor e a morte não combinavam entre si, né? Que não tinha muito a ver, né? Violência com afetividade, mas nós, corpos de mulheres lésbicas e sapatonas, estávamos o tempo todo, né? Nessa dualidade, né? Tipo, violência, morte, morte e violência, enfim. Então, nesse terceiro momento, eu resolvo trazer as narrativas e os percursos, né? Dessas mulheres, pensando nas coisas boas que elas produziram juntas. E aí, essa parte, eu apresento a história da coletiva em si, a partir da história oral de vida, né, transcriada, utilizando o ativismo afetivo como uma lente mesmo, né? E aí eu busquei apresentar essas narrativas
não pelo viés da violência, mas pelo viés da afetividade. E aí, trouxe aqui para as fotos. Eu conto um pouco da história nessa pesquisa dessa festa chamada Sarrada no Brejo, que é uma festa exclusiva para as mulheres, né? Lésbicas e bissexuais, e também mulheres héteros, mas é uma festa só de mulheres, onde homem é proibido entrar. E aí essa festa já existe faz 10 anos, e a coletiva tem resistido, assim, todos os anos, porque toda edição de uma festa é uma novela diferente. Toda edição de uma festa, as mulheres têm que justificar por que os homens não são bem-vindos, né? E não basta só falar porque a gente não quer. Não basta só falar por que não, né? Porque essas pessoas vão insistindo, né? E querem invadir, falar que a gente é misândrica e um monte de coisa, né? E é uma das poucas festas que ainda resiste, em São Paulo, pelo menos, que é só de mulheres, né? Outras festas já abriram para as outras existência e não tem problema, mas também não tem problema uma festa ser só de mulher, né? O afeto ser centrado nas feminilidades diversas. A coletiva também produziu, em 2017, um documentário chamado Eu Sou a Próxima, e esse documentário nasce dessa necessidade de denunciar não só as violências que a Luana sofreu durante a sua abordagem, mas de outras mulheres que foram assassinadas. E aqui é a foto do lançamento desse documentário. Foram feitas 3 sessões num dia, com mais de 400 pessoas indo assistir. Foi muito importante para a gente este momento de troca, de afeto, também de cuidado, né? Porque todas essas mulheres que estavam aí presentes nesse dia choraram a morte de Luana Barbosa, e aí este acontecimento de 1 ano, né? Fazia 1 ano que a Luana tinha sido assassinada, então para a gente era importante retomar o caso, para poder também, de alguma maneira, pressionar, né, o Estado e a Justiça a retomar o caso, porque neste momento o caso tinha sido arquivado pela Justiça Militar, e depois, um pouco mais para frente, os advogados conseguiram desarquivar o caso e passar para a Justiça Comum. Bom, acho que é isso, olha só. Terminei, e eu quero dizer que as minhas referências, né, além da Suane, do dossiê sobre o lesbocídio do Brasil, também tem a Dina Alves, que também é uma das advogadas do caso Luana Barbosa, Glória Anzaldúa, Sulamita Assunção, Sherry Clark, a declaração do coletivo Combarri, Dede Fatuma, né, que é... Deixa eu ver se está aqui. Deixa eu apresentar aqui para vocês o livro. Que é uma mana baiana que está pensando também os conceitos de lesbianidade, né? Ela tem um livro chamado Lesbiandade, que inclusive estava circulando aí esses tempos pela França. Lélia Gonzalez, Bel Hooke, Ana Carla da Silva Lemos, indicação de Suane, Audre Lorde e Alessandra Oliveira. Vou parar aqui o compartilhamento e vou mostrar para vocês aqui o livro da Dede Fatuma. Esse livro aqui, um livro que dá para colocar no bolso, pequeno, importante para a pesquisa lésbica preta. E é isso, estou por aqui, aberta às perguntas. Obrigada. Nossa, acho que dando sequência, eu pensei que a gente passava a Suane, e aí depois a gente abrir a palavra para você, assim? Acho que eu tenho que falar na campanha, né? Isso, melhor. Muito obrigado. As pessoas que chegaram. Muito obrigado. Eu vou apresentar, porque eu acho que vai ficar melhor. E aí, aqui, eu vou isso.
certo. Gente, então, foi uma imensa estar aqui com vocês, poder falar com a Fernanda, com o secretário, porque eu acho que o nosso trabalho não se constrói dentro de ambiente, pelo contrário, se constrói com quem construiu com a gente, vocês viram, e vendo os nossos temas ao mesmo tempo, há muito tempo, e a gente está nessa luta do tempo de apresentação. Então, esses trabalhos não teriam acontecido se não fosse também por todas as pesquisas de várias lésbicas, mas em especial a Fernanda e da coletiva Londres, que são palavras que estão com as quais a gente construiu muita coisa. Fala a gente, porque a pesquisadora de você também não foi só comigo, não foi só eu, né? Nesse processo, eu vou ficar de costas para vocês, né? Assim. Ai, não, eu vou passar para vocês. Eu trouxe. E aí, bom, a gente está fazendo um projeto que diz sobre como é que produzir saúde a partir das máquinas, né? Como é que para todo mundo aqui do Veredas, eu acho, eu tenho realidade, nem todo mundo, mas é um projeto que fala muito sobre como é que construir pesquisas de grupos que não são normalmente atendidos no sistema de saúde da melhor forma, ou mal atendidos, ou não são atendidos, e as sapatonas são, com certeza, desses grupos, né? Então, a gente decidiu começar essa pesquisa aqui em Campinas, na parte de Veredas, que é de Campinas, e na parte que é sobre LGBT, falando sobre a situação das lésbicas na saúde. E aí, por meio da Cláudia, que é a nossa coordenadora de campo, que é uma ginecologista feminista, ela atende a população LGBT e ela conhecia a Igreja Cidade do Refúgio, que é uma igreja impossível, uma das poucas igrejas impossíveis, uma das maiores igrejas impossíveis do Brasil. E, como a Fernanda comentou, né, que talvez isso, a gente pensando bem rapidamente, saiba o quanto a igreja, ou a instituição das igrejas monoteístas, de uma forma geral, costuma ser um problema para as populações marginalizadas, e aí para todas as populações que estão sendo chamadas de ovelhas, né? No nosso caso, a gente fala especificamente sobre as lésbicas, né? A gente começou a pensar, eu sempre, desde que eu comecei o lesbocídio, eu sempre encontrei muitos casos de assassinato e suicídio envolvendo a questão da fé, em específico e mais especificamente, com mais frequência, a questão da fé cristã e da chamada cura gay. Então, a gente precisa muito desse dado, a gente precisa muito investigar isso, porque, além de ser uma questão, evidentemente, de saúde mental, também é uma questão de acesso a direitos, porque as mulheres têm direito, as sapatonas precisam ter o direito de ter sua fé, e isso é negado para a gente, dentre tantos outros direitos que isso é negado. Das mais variadas formas da fé, nem precisa se chamar de fé, é uma questão desse aspecto mais subjetivo do que as pessoas acreditam em como elas se constroem. Então, a gente tem essa questão. Eu coloquei o GALF aqui, porque o GALF é um dos primeiros movimentos organizados da militância feminista lésbica no Brasil e mostra muito sobre a nossa história, sobre como é que
desde sempre a gente esteve nesse conflito, né? Eu gostei muito da citação também que a Fernanda fez essa coisa do silenciamento, e que não é um silenciamento, se só for silenciamento, cada um fala, silenciamento é silêncio. As pessoas que estão em silêncio já estão em silêncio, e as lésbicas não estiverem em silêncio. Enfim, a ideia é que a gente tente construir, então, uma investigação sobre como é que a cura gay está relacionada ao lesbocídio e à privação de direitos de saúde e direitos humanos básicos das lésbicas. E aí, a gente parte para uma ideia de uma pesquisa situada, de uma pesquisadora que é pesquisada e também é sujeita e que fala a partir das margens. E essas margens, na nossa percepção, são muitas, mas principalmente uma margem dentro do movimento LGBTQIA+, uma margem dentro da academia, uma margem dentro da ciência e também uma margem dentro das produções sobre mulheres. Então, são muitas margens em conjunto, e a Fernanda também trouxe isso na hora que ela fala sobre as dificuldades de catalogar a situação dos movimentos sociais, de aceitarem e abraçarem o caso da Luana Barbosa, porque também tem uma série de conflitos dentro de outros movimentos, por exemplo, o movimento negro, né, que tem dificuldades com o movimento de lésbicas dentro das lésbicas progressistas também, que tem dificuldades com o movimento de lésbicas negras, e assim vai escalonando para outros lugares. E aí, eu trouxe aqui o conceito da Adrienne Rich, que eu não sei se estão familiarizados, que é o conceito de contínuo lésbico, do Samuel Toyeg, mas ele é um conceito que fala sobre a importância do vínculo entre mulheres, e especialmente entre mulheres lésbicas, mas o quanto o vínculo entre mulheres constrói uma perspectiva lésbica do que é a parte deles. E eu considero que esse seja um conceito bem importante que conecta a gente. Eu e a Fernanda, que depois de uns 4-5 anos que a gente era amiga, eu descobri que eu não podia chamar ela de Fernanda, que era de Fê. E eu ainda não morava em São Paulo, então para mim isso era uma novidade. Agora que eu estou aqui, eu já sei que nome, eu consegui ver que vocês estão o nome inteiro para as crianças. Né? Podia ser só a primeira sílaba, já que vocês não usam o nome inteiro. Mas, enfim. Mas é isso. Então, Fê, desculpa ter te chamado de Fernanda durante tanto tempo. E eu gosto de cada lugar, né? E a Luana também, que sempre foi essa pessoa que, para a gente, mobilizou tanto sobre quem e com quem a gente sempre se aproximou e sempre se sentiu próximo, mesmo a gente nunca ter conhecido ela. Bom, e aí, em 2017, 2018, a gente lança o dossiê, que foi uma iniciativa da Milena, que eu e a Maria Clara depois nos juntamos. E o dossiê é esse lugar em que a gente começa a discutir sobre o suicídio como uma de ódio contra as lésbicas e um crime coletivo do patriarcado, da sociedade, da instituição, do Estado, contra nós, mulheres lésbicas, contra todas as lésbicas. E não existe um suicídio que eu tenha catalogado até hoje, e hoje em dia a gente já tem uma capacidade de coletar suicídios muito maior do que a gente tinha em 2017, que não tenha um forte componente da lesbofobia no processo do suicídio. A gente chega à conclusão de que, evidentemente, o suicídio para além de todas as questões que já existem, né, sobre o estudo do suicídio, como uma questão de adoecimento mental, uma questão de vulnerabilidade, uma série de questões, as pessoas raramente se suicidam, estão bem, mal, mas a gente, analisando os casos de suicídios de lésbicas e conversando com psicólogas que atendem lésbicas que tiveram suas pacientes suicidadas, a gente percebe o quanto
o suicídio é uma característica marcada fundamentalmente pela lesbofobia, em casos em que esse é o suicídio de lésbica. E a gente, então, passa a usar o conceito de suicidadas, então as lésbicas são suicidadas pela sociedade. E eu vou entrar num caso específico, que eu acho que vale a pena falar sobre um caso, para falar sobre todos os outros. Esse é um caso que eu acho que eu escolhi, porque é um caso que teve grande repercussão na mídia, e suicídio é uma coisa que normalmente não aparece na mídia. Então, eu achei que esse seria um caso interessante, e vocês vão ver o caso, ver a complexidade também do caso, que bom, aí só ler esse slide, né? A gente, então, traz o conceito de lesbocídio, formado a partir dos nossos estudos, dos estudos da Diana Russell, que é quem conceitua o termo de feminicídio, né? E da Milton Robson, que conceitua, em 1976, o termo lesbocídio legal, que é a forma como, segundo ela, né, o conceito dela é um conceito poético, ela fala que é o assassinato da possibilidade lésbica em carne e espírito. E eu acho que tem tudo a ver com essa pesquisa, porque a parte espiritual é muito forte. Mas a Milton Robson fala sobre o conceito dela é advogada, então para ela a questão legal é muito importante, e ela considera o lesbocídio legal a forma pela qual o Estado ou as instituições políticas que geram uma comunidade, então não necessariamente o Estado-nação, como a gente tem contemporâneo, mas ela começa a investigar várias outras formas de organização social que tem uma matriz lesbofóbica, né? Como é que essas instituições, oficialmente ou não oficialmente, fazem com que as lésbicas sejam assassinadas ou suicidadas. E aí esse é o conceito dela. O lesbocídio legal tem a ver, então, com uma política de governo de extermínio de lésbicas. E aí a gente junta o conceito de feminicídio, que é mais familiar para a pessoa, né? E a gente cria, então, o conceito de lesbocídio, que é a morte de lésbicas com forte componente ou motivada essencialmente por lesbofobia ou ódio. O lesbo-ódio. A gente usa aqui lesbo-ódio como movimento social de lésbicas latino-americanas, usa que é sinônimo de lesbofobia, uma crítica ao conceito de lesbofobia, e aí eu vou conhecer esse meandro aí, repulsa e discriminação contra a existência de lésbicas, ou seja, o assassinato da possibilidade lésbica em carne. E aí, o caso. Não sei quem está familiarizada com essa senhora, foi a Carol Heller, que era parente da Cássia, por incrível que pareça, as coisas do mundo são muito complexas, né? Carol Heller comete suicídio aos 36 anos, em 2023, no auge das políticas entre direita e esquerda no Brasil. Carol Heller era amiga pessoal do Nicolas Pereira, uma grande parceira da direita, da extrema-direita no Brasil. Ela era uma lésbica não feminizada, que tinha, na sua existência lésbica, um passo de negação muito grande. Ela era uma mulher religiosa e, com o avanço da extrema-direita e o avanço da projeção social dela, a influência e um expoente da extrema-direita começa a se aproximar também das comunidades cristãs e fazer desse processo uma próxima roda política. Só que é evidente que há aí uma incompatibilidade ontológica, né? Fica muito difícil você ser lésbica e ser extrema-direita e ser alguém que prega contra a existência lésbica, porque, como vou falar mais à frente, ainda que seja delicado ser lésbica e ser cristã, um pouco mais adquire uma característica de complexidade você ser lésbica, cristã e de extrema-direita. Né? E o caso da Carol Heller é esse caso, né? Tem um pouco sobre a projeção que ela lança como militante, né, da extrema-direita. E, bom, eu acho que o caso da Carol Heller é muito importante também, porque ela assume, pelo que tem uma comprovação disso, mas
pelo que eu entendi dos relatos, eu pesquisei muito assim, ela se suicidou nas redes sociais, com todas as pessoas que tinham contato com ela, né? E, pelo que parece, é uma prática comum que acontece nesses processos de cura gay, arranjar ela cônjuge, um homem que pudesse corrigi-la. E aí, esse parece ter sido um ponto que ela vai para um retiro espiritual, em que se garante, né, a convenção, e ela não dá conta. E ela sai desse retiro, ela volta para casa, e alguns dias depois ela comete suicídio pulando da janela do prédio dela. E ela deixa uma mensagem nas redes sociais dizendo que ela perdeu a guerra. A gente ficou muito impactada com esse caso, porque eu acompanhava ela nas redes sociais e eu tinha certeza que ela ia se matar. Eu não tinha essa dúvida. Eu tinha certeza. Eu não sabia quando, mas eu sabia que ia ser muito em breve. É uma certeza que a gente tem com relação a muitas lésbicas. A gente não tem, eu não tinha como ajudar a Carol, mas eu sabia que isso ia acontecer. Eu olhava os depoimentos dela, a forma como ela se comportava, e eu pensava, ela não vai virar. Ela não vai conseguir. Ela vai. Ela pregava contra a própria existência. Não, ela dizia que ela estava em pecado e que ela ia ser corrigida em algum momento. Só que ela não consegue. E depois desse Ela pregava o tempo todo, dizendo, eu estou errada. Isso. E em algum momento ela percebe que ela não vai conseguir, depois desse esforço muito grande que ela faz de participar desse retiro, que é um processo muito intensivão de vários depoimentos, processos e técnicas que eles têm, que são muito antigas, de garantir a conversão. E quando ela percebe que todas as técnicas foram usadas, e aí eu não sei quais são todas, mas o estupro corretivo também é uma dessas técnicas, e nada dá certo, ela perdeu a guerra. Ela perdeu a guerra contra ela mesma. Bom, e aí o caso da Carol é um caso importante, assim, porque ele nos leva à complexidade do que é a fé, a complexidade do que é ter crescido numa família cristã e fazer esse processo de tentar sair do armário ou não tentar, um dilema existencial que mobiliza e que é determinante. São muitos os casos que a gente encontra de lésbicas que se suicidam porque não dão conta de lidar com a ideia de inferno, como a Fernanda trouxe. A maior parte das lésbicas que eu conheço, talvez todas, já tentaram suicídio em algum momento da sua vida. E tentaram, por N motivos, dentre eles, por uma questão religiosa. Isso é uma característica que é recorrente dentro das minorias. Ser uma minoria significa que você não tem lugar para você na sociedade. E você tem que lutar por esse lugar, apesar de primeiro dizer que você não tem lugar. E lutar por esse lugar significa inventar e, ao mesmo tempo, ser descredibilizado e ridicularizado o tempo todo. Por você tentar inventar esse lugar. Então, é muito difícil. Não é uma coisa que acontece de um jeito fácil, de um jeito simples, é uma coisa manejável para a maior parte de nós. E, às vezes, mesmo que você tenha muito dinheiro, muito apoio e muita proteção, isso não é o suficiente. Que é o caso da Carol Leller. Enfim. E aí, a gente vai para esse momento aqui, que é uma ideia que eu tenho de quais são. E aí, assim, óbvio, né? A lesbofobia é um fenômeno complexo que envolve o racismo, o patriarcado, o capitalismo, todas as formas de opressão, enfim. É uma questão complexa. Mas eu acho que, se a gente for pensar na lesbofobia, como ela se expressa hoje no Brasil, na sociedade contemporânea, a gente pode traçar 3 pilares fundamentais, que são o cristianismo, o protestantismo
que atuam nesse aspecto espiritual, subjetivo, de que você não pode ter uma parceria com outra mulher, porque isso é contrário aos desejos de Deus, aos estatutos bíblicos, e contrário à família, né, a uma ideia de família tradicional. As ciências médicas, em específico a psiquiatria, que considerou a homossexualidade durante muito tempo como uma questão de desvio, com a patologia, né? E aí, vou botar aqui, que hoje a gente oficialmente não é mais, mas isso não significa que os psicólogos não continuam praticando a cura gay, e não significa que a psicologia não continua sendo heterocentrada. Não significa que você chegar no consultório e dizer que é lésbica vai garantir que você tenha um atendimento para alguém que teve uma matéria na faculdade explicando como atender uma lésbica no consultório. Isso não acontece. Então, se você tem um problema que é recorrente, você não tem uma solução complexa, estruturada e que faz parte da formação, a omissão é uma agressão. Então, o fato da psicologia não se posicionar de uma forma complexa para acolher e para construir esse espaço, faz da psicologia também um espaço violento para as lésbicas, né? De consultório, de psicólogos. E o Estado, obviamente, tem nem dúvida, né? O Estado, a gente vai falar sobre o conceito de educação heterossexual, de uma sapatona que é uma das maiores referências da gente, todas nós, Pina, Fernandes, que é a Auto Fiel. O Estado, através da nossa Constituição e de várias outras expressões do possível legal, ele está atuando contra todas as minorias e também a favor da família como uma instituição muito rígida, né? Bom, aí aqui eu trouxe uma série para falar especificamente agora de cada um. Mas para falar especificamente sobre cada uma dessas expressões, eu trouxe essa série, não sei se quem conhece essa série, teve a oportunidade de assistir. É uma série que fala especificamente de uma paciente lésbica, que é essa senhora aqui, essa moça aqui. Ela é assassinada, ela é lobotomizada na série, e essa enfermeira que está cuidando dela, ela é lésbica, e ela faz o atendimento dessa mulher. Então, ela é obrigada a submeter essa mulher a todo tipo de estupro. E nesse processo ela se entende lésbica, e é uma série muito delicada, e muito interessante, muito bonita, muito dolorosa. Eu recomendo fortemente quem puder assistir. Está na Netflix. Eu sei que você é de dentro, sei. E a Sara Paulson também é lésbica, né? Então é interessante. Aí aqui eu trouxe algumas coisas do Renan Ginari, ele fala sobre, tem um artigo interessante, ele vem com entrevistas, ele fala um pouco sobre essa questão, né, do suicídio e dos tratamentos, eletrochoque, pulsoterapia, lobotomia, e sobre a existência da cura gay como essa terapia de conversão que até hoje é feita. Hoje em dia no Brasil a gente tem muitos centros clandestinos de conversão de cura gay, que profissionais da saúde atuam fortemente para garantir que essas pessoas sejam encarceradas nesses espaços e só saiam de lá curadas. Quando a Carol morreu, se suicidou, a gente teve uma postagem da igreja que ela fazia parte, que era, não lembro exatamente as palavras, eu até salvei a postagem, mas era algo do tipo, palavras subjetivas, mas dizia, é melhor morta do que em pecado. Porque pelo menos agora ela não está mais pecando e Deus vai poder acolher. E aí a gente tem uma garganta, que não existe cura para que é uma doença, e aí as manifestações, enfim, muitas coisas. Bom, A Nação Heterossexual é um estudo, um livro que foi traduzido recentemente para o Brasil, pela editora Lucas, eu recomendo a leitura. A Lourdes Gurriel é uma das grandes referências latino-americanas caribenhas, ela fala muito sobre como é que o Estado constrói bases
praticamente intransponíveis para que você não seja capaz de ter os seus direitos básicos garantidos enquanto uma lésbica na sociedade. É uma autora assim, que faz cair muitas fichas. Ela é muito inteligente, muito genial, uma liderança política, uma liderança com uma história de militância magnífica, já leu o Brasil muitas vezes, e, enfim, sou muito fã do trabalho dela, ela é vida de muitos de nós, e é uma pessoa muito importante. E o trabalho dela já foi usado em muitos espaços, praticamente todos os trabalhos dela, que ela trabalha sobre, ela estuda a Constituição da Colômbia, mostrando como é que, passo a passo, os artigos da Colômbia, da formação, do processo de garantia da Constituição, que é a Constituição democrática, né? Ela fala das Constituições democráticas, ela nem entra em instituições não democráticas. Como é, e assim, tudo que ela fala sobre a Constituição da Colômbia é exatamente igual aqui, né? Como é que as mulheres são removidas de todo o processo de conduta constituinte, como é que as lésbicas são removidas desses espaços, como é que todas as disputas políticas para o texto da lei ser texto lesbofóbico, um texto que é lesbofobia porque é civilizante, mas, ao mesmo tempo, dialoga com aquela coisa que a J. Lowe, que é uma outra pesquisadora muito importante também, brasileira, que fala sobre a Inquisição, né? A Inquisição que retira as lésbicas do pecado da sodomia, porque é muito mais eficaz você criticar os homens, que são pessoas que têm voz e que conseguem se colocar no espaço público, do que você criticar as mulheres, que você pode só matar e pronto, está resolvido. Então, é melhor que a igreja não tenha registros sobre a sodomia feminina. É melhor que a igreja possa só matar essas lésbicas e está tudo certo. Isso é mais eficaz do que você abrir processos judiciais, processos inquisitoriais contra essas mulheres. Então, enfim. E aí, tentando agora falar sobre o lado bom, talvez complexo para mim também, mas a cidade de refúgio é essa igreja que a Cláudia me apresentou e que a gente começou a frequentar. E aqui algumas postagens da igreja, né? Ela é uma igreja que fala principalmente sobre o enfrentamento ao pluralismo, sobre como é que, na verdade, a Bíblia não exclui os homossexuais e como é que a Bíblia está sendo mal interpretada pelas igrejas cristãs e que a Bíblia é perfeita e que todas as coisas que estão na Bíblia são verdade e que elas têm um pensamento que estão dando muito vinculado a uma vertente do que hoje em dia já não é mais, né, o pentecostal, mas com todos os valores do que a gente entende como os valores cristãos, enfim, elas acreditam na Bíblia, elas não acreditam na ciência, elas acreditam que a gente nasceu a partir do jardim do Éden, Adão, Eva, elas acreditam em todas as passagens possíveis e imagináveis da Bíblia, sem nenhuma crítica à Bíblia, mas elas criticam especificamente a parte da tradição em que a Bíblia diz que as mulheres, os homossexuais e o amor homossexual é pecado. E aí elas têm uma série de palestras, cursos que elas dão revisitando esses artigos e essas traduções, mostrando que a Bíblia condena a promiscuidade e não a homossexualidade. Então, uma vez que você esteja casada, que você viva no santo matrimônio, você não é pecadora e você vai ter a oportunidade de ir para o céu e de se conectar com Deus. E esse é o discurso delas, né? Essa aqui é a definição que tem delas na internet sobre a ideia da igreja como refúgio. Elas usam uma passagem específica da Bíblia em que eles falam, eu não sou muito boa de Bíblia, mas em que eles falam sobre como é que Deus mandou criar cidades de refúgio, que são cidades para que pessoas que cometeram assassinatos possam viver
apartadas da sociedade, mas tenham um espaço de se arrependerem dos seus pecados e poderem ir do céu. E aí elas fazem uma analogia com essa ideia, e pensando que a cidade de refúgio é um lugar em que as pessoas que são tidas por pecadoras podem se refugiar e se encontrar, e serem acolhidas e construir sua sobrevivência no mundo. E aí aqui eu coloquei algumas fotos que estão nas redes sociais da igreja, não são fotos privadas. Aqui vocês veem uma lésbica não feminizada, e aqui outra, aqui mais uma, e todos esses são homens gays. Na igreja de Campinas, assim, talvez chutaria que 99% dos fiéis são LGBT, boa parte deles lésbicas, boa parte deles pessoas negras. E as pessoas heterossexuais que frequentam a igreja são pessoas geralmente familiares dessas pessoas que foram para lá, porque a grande detalhes aqui dessa. Mas essa aqui eu acho que é. Isso aqui é uma frase, uma citação da Lana Holder, que é a fundadora da igreja, a apóstola fundadora da igreja, junto com a esposa dela, a Rosiane, que elas falam sobre o quanto é importante que as pessoas que foram expulsas das suas igrejas tradicionais e que estão nesse processo, pessoas homossexuais, LGBTQIA+, que são expulsas das suas igrejas tradicionais, estão nesse processo de desilusão consigo mesmos, com a sua fé, encontrem um refúgio, encontrem uma possibilidade de existência. Boa parte dos relatos que eu vi dentro da cidade de refúgio eram relatos de tentativas de suicídio, que não ocorreram porque elas se encontraram na cidade de refúgio. E estão lá, e são acolhidas, conseguem construir acolhimento, pertencimento, uma releitura da Bíblia que faz com que elas entendam. Porque são pessoas extremamente vinculadas a essa pessoas que acham que acreditam firmemente que se Deus não estiver intercedendo por elas, se elas não forem próximas a Deus, elas não têm por que existir. No momento em que alguém te diz que se você é lésbica, Deus não te ama e você não pode existir, você precisa morrer. E a cidade de refúgio é um lugar em que essas pessoas têm uma segunda chance. Então, o mais paradoxal que seja, para pessoas que não são da fé cristã e que têm reticências com uma série de coisas da religião cristã, esse é um espaço e uma alternativa para que essas lésbicas possam viver. Vamos lá. Vocês precisam encerrar? Tá bom, eu vou encerrar. Pode deixar. Obrigada. Então, a nossa pesquisa é esse processo de entender como é que esse espaço é um espaço que protege lésbicas. Como é que esse é um espaço que garante que lésbicas que precisam morrer, que são condenadas à morte pelas igrejas tradicionais, na verdade, vai ter uma segunda chance quando elas morrem. Eu sou lésbica. E eu só gostei. Eu sou lésbica e preguei 7 anos sobre a cura gay. Seja bem-vindo ao mês da diversidade de 2025, onde toda terça-feira eu vou te contar a minha história e como a cura gay não existe. Chegamos ao último episódio da série Desmistificando a Cura Gay. E depois de tudo que vivi, depois de anos acreditando que Deus queria mudar minha sexualidade, eu posso te dizer com toda propriedade, convicção, empirismo, que não existe cura gay. Não existe ex-gay. Da mesma forma que uma pessoa negra não pode deixar de ser negra, da mesma forma que uma pessoa hétero não deixa de ser hétero. Você até pode renunciar à sua sexualidade, escolher viver uma vida de celibato, por exemplo, mas isso não significa que ela é pecado diante de Deus. A sua sexualidade não é pecado. Significa apenas que você escolheu renunciar a algo na sua vida, mas não porque Deus exigiu isso de você. O que existe é cura
da vergonha, cura da culpa, cura da mentira que te contaram sobre Deus e sobre você. E eu precisei reconstruir a minha espiritualidade quase do zero. Aprender a orar não mais para pedir para mudar, mas para agradecer pela liberdade. Aprender a ler a Bíblia não mais para encontrar a condenação, mas para encontrar o amor de Deus. Eu descobri que não era Deus que me afastava, eram as mentiras, a culpa e a vergonha que me impediram de me aproximar. Muita gente acha que precisa escolher, ou você é cristão, ou você é LGBTQIAPN+. Mas deixa eu te dizer, essa escolha não existe. Você pode ser quem você é e viver a sua fé de maneira íntegra, de maneira sincera, com Deus ao seu lado e em santidade. Essa é a minha história e talvez seja um pouco também da sua história. Se você carrega vergonha, se você carrega culpa, se acha que Deus te rejeita, eu quero te lembrar, Deus nunca pediu que você mudasse a sua sexualidade, que você mudasse a sua identidade de gênero. Ele quer que você seja quem você é nele, livre para viver genuinamente quem você é, livre da mentira, livre da vergonha e livre para caminhar com Ele. Hoje, eu sou casada com a pastora e cantora Rosânia Rocha. Nós temos uma história de mais de 20 anos. Fundamos juntas a comunidade Cidade de Refúgio, uma igreja inclusiva que tem o objetivo de mostrar que o amor de Deus inclui a todos, que está com sede em São Paulo e tem muitas outras igrejas espalhadas pelo Brasil e também fora do Brasil. Existe um lugar onde você pode ser quem Deus te criou para ser. Venha nos fazer uma visita. E lembre-se, não existe cura gay, existe cura da vergonha que te contaram do que você deveria sentir. Essa ela é a fundadora, né, com a esposa dela, da Cidade de Refúgio. E a Lana, eu acho que eu botei essa hashtag aqui não só para falar sobre influência, mas também para dizer que ela é uma teóloga autodidata. E aí isso eu estou tentando fazer, mas eu vou tentar só finalizar aqui. Eu e Fernanda somos pesquisadoras autodidatas. Não existe uma história lésbica, não existe um campo de estudos lésbicos fixo, complexo, fundamentado, organizado e respaldado pela ciência. O que existem são lésbicas lutando para não serem silenciadas em todos os lugares em que elas existem. Que é isso que existe. Assim como a Lana Holder, assim como várias outras lésbicas que fizeram diferença e fazem diferença para todas nós. A nossa pesquisa, essa igreja, é uma pesquisa inédita, recentemente, uma pesquisa que todas as bases mas que faz a gente perceber que a gente precisa desse tipo de investigação e que a saúde no Brasil precisa urgentemente rever esses conceitos acerca do que é pesquisa científica, do que é uma pesquisa profissional e de uma postura de lei nesse processo. Porque não tem lugar para a gente, mas a gente tem o nosso lugar. E é isso, e aí eu queria terminar só com esse trecho desse poema da Fernandinha, que é uma lésbica maravilhosa e uma forma de vida dela, como a Lois, que refere às mulheres. E eu não sei, que eu não sei agora, ainda posso aprender lentamente, se eu aprender, posso estar se eu não aprender, eu vou acreditar que elas voltarão a me ensinar e as crianças memória, história. Obrigada, gente.
Fernanda, a gente. Fernanda, acho que foi um momento incrível esse cenário. Ainda bem que está tudo sendo gravado. Ainda bem que vocês estão publicando, escrevendo todas essas coisas que vocês estão falando. E o nosso seminário, a nossa consciência, tem esse privilégio muito grande de receber nós aqui conosco. Eu penso que esse vai ser um primeiro dos nossos vários que devem comentar, se vocês estão aí super ativos. E eu acho que a gente vai conseguir debater porque é igual em outra atividade nessa sala. Se você quer falar, pode falar, se você pedir. Oração, eu fechei. Não, aberto, só que você achar a sala ali. Fernanda, você quer despedir da gente? Não, é que eu não tô ouvindo vocês direito, mas eu escutei agora. Você quer se despedir da gente? Foi isso, não foi? Foi. Tá, não, só quero agradecer o espaço, a oportunidade, né, estar aqui com a Suane é sempre um presente, assim, não tem uma vez que eu encontro com você, Suane, que eu não aprenda algo diferente, né, algo novo, sobre as nossas histórias de vida. Então, muito obrigado pela partilha, todos os ensinamentos, como sempre, é uma honra estar com você e com vocês aqui, e só agradecer, é isso, muito obrigada. Muito obrigada, Fernanda. Você pode não participar disso online, a gente deseja muito que você estivesse aqui, achou que você não pôde, mas queria agradecer muito que você tenha conseguido entrar online conosco. E na sua também, é muito gratidão, Sônia, por ter insistido em construir esse painel, por ter não desistido e por ter feito a gente. Agradecer por ter sido assistente aqui. Para poder prestigiar essa pensa e pensa. É isso. Obrigada, gente.